Seja muito bem-vinda à nossa live especial hoje, em que eu tenho uma convidada muito especial, que eu e ela vamos te ensinar a vender semijoias todos os dias pelo WhatsApp. Sim, então eu vou aguardar o pessoal entrando aqui, o pessoal está entrando na live. Já quero saber quem é minha aluna do Método Semijoias Sem Limites. Já digita aqui poderosa se você é minha aluna. E se você não é minha aluna, mas quer aprender a criar semijoias exclusivas com pedras naturais, digita para mim iniciante. Sim. Então, se você está aqui e não me conhece, meu nome é Laura de Cristal, eu sou especialista em semijoias exclusivas e mentora de mais de 700 alunas e ensino mulheres a criar coleções exclusivas de semijoias com pedras naturais. E lembrando, então, não sei se você sabe, mas as inscrições do Método Semijoias Sem Limites, elas estão abertas. Sim, abri as inscrições ontem, muito feliz de todas as poderosas, muita gratidão de tantas mulheres que entraram e já estão aproveitando para mudar a sua vida. Então, eu já vou pedir para a minha equipe fixar aqui o quero aqui nos comentários. O que é o quero? O quero é você digita quero e você já vai receber no link, por link, o link no seu direct para você já se inscrever nessa turma. E hoje, então, nessa nossa live super especial, é com a especialista Anne Rodrigues. Por que eu trouxe ela para a live, que eu convidei ela? Porque o bônus, para quem se inscrever hoje até a meia-noite no Método Semijoias Sem Limites, vai ganhar uma Masterclass com a Anne Rodrigues. Sim, vai ser uma Masterclass ao vivo com todas as alunas, para tirar dúvidas, para você já aprender como é simples e prático você vender semijoias pelo WhatsApp todos os dias. Bom, então, já aproveita e digita quero. E eu vou chamar, então, a Anne aqui, pedir para a minha equipe me ajudar aqui, para chamar a Anne. Olha, a Anne entrando aí, legal, Anne. Deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui, Boa, legal. Laura. Muito bom, muito show, Anne. Bom, então, pessoal, olha só, a Anne entrando aqui, nossa, é super convidada, muito especial. Então, seja bem-vinda. A Anne é especialista, ela vai se apresentar, mas eu não posso deixar de falar sobre a Anne, porque a Anne ela é uma especialista em vendas pelo WhatsApp, mas não só vendas de qualquer coisa, venda de semijoias. E ela trabalha há mais de 12 anos, tendo muito sucesso vendendo as semijoias pelo WhatsApp. Então, o que é muito interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas querem vender as semijoias e não sabem nem por onde começar. Inclusive, eu ouço muito assim, ai, não sei vender, Laura. E hoje, com a internet, é muito simples, porque você não precisa nem ter site, você não precisa nem investir para começar. Nós vamos falar sobre isso, a Lene vai nos dar aqui uma aula sobre isso. Então, é apenas, você pode começar a vender pelo WhatsApp de maneira muito simples e muito prática. Porque eu sei que muitas alunas elas começam a criar semijoias por hobby, por terapia, mas eu ouço muitas das minhas alunas que elas dizem assim, eu comecei por hobby, por terapia, mas se vender, melhor ainda, por que não? Então, você pode também fazer uma renda com as semijoias. Né? E daí, assim como a gente aprende a fazer as semijoias, que existe método, existe técnica, a gente aprende a vender. E a vender pelo WhatsApp é a mesma coisa. E na hora que você sabe como fazer, você vai ter resultados cada vez melhores e mais rápidos. Bom, então, inclusive, né, o que acontecia? Quando eu comecei, nossa, nem tinha internet naquela época, né? Eu comecei, era venda presencial, às vezes eu pagava curso de vendas, contratava uma pessoa para treinar lá a minha equipe de vendas, mas imagina, Anne, se hoje se tivesse o WhatsApp, como teria sido diferente, né? Imagina, porque as meninas iam para o telefone, a gente tinha uma meta para elas ligarem para as clientes e elas ligavam, o número X de clientes, cada vendedora ligava. Então, era todo um trabalho que a gente fazia. Mas imagina se eu tivesse o WhatsApp naquela época. E teria sido, no mínimo, 4 vezes mais rápido. Né? Então, né, Anne, então, como está mais fácil hoje para vender pelo WhatsApp? Bom, Anne, então te apresenta, né? Vou parar de falar, vou deixar a Anne falar.
Ai, Laura, muito bom estar aqui de novo numa live contigo, com as tuas alunas, com os teus seguidores, os alunos também, que tem os poderosos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite a todo mundo. E eu sou Anne Rodrigues, para quem ainda não me conhece, eu sou uma vendedora apaixonada por semijoias. Já tive minha marca própria durante 12 anos. Hoje eu voltei a vender semijoias representando uma marca aqui de Porto Alegre. Me mudei faz menos de um ano aqui para o Sul, sou natural de São Paulo, do estado de São Paulo, e me mudei e já tinha começado com as minhas antigas clientes a ensinar mulheres a venderem semijoias também. Chegando aqui no Sul, conheci uma pessoa da equipe da Laura, conheci o trabalho da Laura, unimos forças. Numa primeira live, a gente viu que ia ser muito útil para as alunas dela terem um pouco mais de técnica também de vendas, né, Laura? E essa parceria tem sido cada vez melhor desde então. E dessa primeira live surgiu a ideia da gente criar o meu método, né, de vendas semijoias todos os dias. E principalmente usando o seu WhatsApp. Se você quiser só ficar com o WhatsApp, tem, né, essa possibilidade. E aí, nesse contexto de novas alunas chegando, eu senti a necessidade e quis, né, na verdade, senti a vontade, aliada a uma necessidade, de voltar a vender junto com as minhas alunas. Porque eu estava ensinando o que eu já tinha feito durante 12 anos, tinha dado certo, eu estava parada ali há alguns meses, mas vendedor precisa vender, né? Ainda mais professor de vendas vendendo é muito mais interessante. Então eu senti essa vontade e essa necessidade de voltar a campo, voltar às vendas junto com as minhas alunas, porque eu sabia que isso ia deixar tudo mais interessante para todas elas, principalmente, né? Tá junto com elas de novo ali, né? Na arena, né? Das vendas. E tem sido incrível esse retorno, porque tenho sentido na pele, né? O que é começar a vender? Por quê? Porque eu vendi durante 12 anos a minha marca no meu estado de São Paulo. Eu entregava em todo o Brasil, mas por ser do estado de São Paulo, tinha muitas clientes ali. Quando eu comecei, eu ainda não tinha ido para online. Eu fiquei 5 anos com revendedoras e porta a porta. Então, eu tinha uma base de clientes muito sólida, próxima a mim, né? Aí eu chego em outro estado, sem conhecer ninguém, só minha família que veio comigo mesmo, e desbravando uma nova cultura, uma nova cidade, novas pessoas me apresentando. E esse exercício tem sido muito rico, porque eu tenho trazido muito, né, dessa vivência para as minhas alunas. E aí eu posso concluir mais uma vez o quanto o WhatsApp ele é sim um aliado das nossas vendas, principalmente para quem está começando. Eu volto e valido isso mais uma vez. Né, Laura? Por quê? Porque eu estou recomeçando, eu represento hoje uma marca que já tem uma certa estrutura, mas eu preciso desbravar a minha base de clientes aonde eu estou, na minha cidade. Esse foi o desafio, inclusive, que a marca me trouxe, né? Desbravar essa clientela aqui nessa nova cidade, assim tenho feito. Mas, mesmo não conhecendo as mulheres, e agora estou passando a conhecer, eu estou vendo a importância de você, ao comunicar que você vende semijóias e conquistar uma cliente, trazer ela para o seu WhatsApp, trazer ela para a tua base. E é possível, porque eu, no primeiro mês, só vendi pelo WhatsApp. No segundo mês, eu já criei um perfil no Instagram e eu contei isso para minhas alunas, que eu acho importante a gente ampliar o que eu chamo de contatos com a nossa marca, com o que a gente está fazendo. Então, para quem está começando, né, Laura, o primeiro passo é você falar para quem você já conhece. Então, eu comecei no primeiro mês com 6 pessoas que eu listei aqui na cidade, entre elas vizinha, cabeleireira, esteticista, para comunicar que eu estava vendendo. É assim que a gente faz, que muitas já vêm com bloqueio de eu não sei vender. Mas se você sabe conversar, você provavelmente pode aprender a vender se você ainda acha que não sabe. Porque às vezes é um ajuste ali na fala, que aí vem a técnica, e é isso que eu ensino para as minhas alunas, e você passa a vender naturalmente, porque a melhor venda é essa que não se parece venda. Então a gente desenvolve conversas. É as técnicas que eu chamo do oi ao fechamento, né, das suas conversas. E aí a Laura, né, com essa experiência dela de 4 lojas,
né, no passado que ela já teve e me conta, né, o que ela fazia para realmente seguir crescendo, seguir vendendo. Sempre que a gente conta, ela conta essa história, eu falo, Laura, imagina se você tivesse naquela época as redes sociais, o WhatsApp, o tamanho que você seria. Imagina a mão de obra que era. As meninas tinham que ir por telefone, então tinha lista de clientes, ligava para dizer o dia do aniversário, dar os parabéns, também para novidades que estavam chegando, ofertas, promoções, enfim. E Anne, olha, dava um trabalho para fazer todo a Eu acredito. equipe realmente seguir isso, né? Mas a gente via que funcionava muito, porque as pessoas adoram receber, na época era um telefonema, hoje não se usa mais, né? Poucas pessoas ligam, daí entra o WhatsApp hoje para suprir isso, porque na realidade o WhatsApp é relacionamento, né, Anne? Isso, nossa, perfeito, Laura. E você vê, né? Você, como uma boa vendedora, não à toa teve 4 lojas e sabia treinar a sua equipe, tinha técnica que é essa de relacionamento. E na época vocês usavam as ferramentas que tinham, era telefone e quando a cliente ia na loja. Hoje a Isso. gente tem a facilidade, né, das redes sociais e do WhatsApp, que eu já defendo o uso do WhatsApp, por quê? Porque é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que você já usa, é uma ferramenta que possivelmente as suas clientes usam também, porque dados, né, atuais mostram que o WhatsApp continua sendo a rede social mais usada, né? Ele está à frente do Instagram, é considerado uma rede social, em algumas pesquisas, está à frente até do Instagram, tanto que as pessoas usam essa plataforma para, principalmente, a troca de mensagens. E as pessoas estão cada vez mais acostumadas a usar essa ferramenta para conversar com marcas, para conversar com empresas, ou seja, para comprar também, né? Isso. Então, ele está falando, então, para a pessoa não precisa nem ser boa de internet, né? Não precisa. Se ela Não. sabe o WhatsApp, já é o suficiente, é isso? É isso, Laura, é usar o que a gente já tem, né? Porque senão a pessoa fala assim, legal, tô aprendendo aqui as técnicas com a Laura, tô desenvolvendo peças lindas, eu vou no trabalho, eu vou na igreja, eu vou numa festa, as pessoas elogiam, querem comprar, meu Deus, será que eu vou ter que investir num site? Será que eu vou ter que contratar alguém para me ajudar a abrir uma loja? Não Sim. precisa, se você tiver um bom capital, né, e alguns sócios, de repente você já pode para partir para essa ação. Mas, como eu sei que não é a maioria dos casos, como não foi o meu e não está sendo de novo, é sozinha, é com recursos limitados. Então, vamos usar aquilo que a gente já tem. E o básico bem feito dá resultado. Então, assim, eu gosto muito de mostrar para as mulheres que querem aprender a vender as suas joias que você já tem à sua disposição ferramentas que, com as técnicas certas, você consegue ter os seus resultados. E aí, quem sabe, né, Laura, avançando realmente, assim, ficando inviável até você responder sozinha tantas mensagens, você começa a ir para um próximo passo, uma próxima fase, e com certeza você vai ter caixa, fôlego, clientela para investir sim, né, e seguir investindo aí, de repente, numa loja própria, num site, mas não precisa ser Pois o primeiro. é. Isso Então, não que eu precisa gosto. ter site, né? Isso que está falando, não precisa ter loja física e nem site para começar. Tendo Não WhatsApp, e é o tá. WhatsApp e a E sua aí, rede de contatos. tá, e quando a gente recebe aquelas mensagens que são muitas, ai, não sou boa de vendas, não sei vender. Fala mais sobre isso. Vamos lá. Para quem pensa nisso, que acha que não é boa de vendas, que não vai aprender. Isso, Como eu tenho algumas teorias em relação a isso, porque eu também, apesar de me considerar uma pessoa muito comunicativa, em algum momento eu também achei que eu não sabia vender. Mas aí eu percebi, uma das minhas primeiras teorias é que a pessoa acha que saber vender é um dom. Sabe assim, eu não nasci para isso, é um dom. Ah, eu sou de família de comerciantes, então logo sei vender. Ou na minha família ninguém nunca vendeu nada, logo não sei vender. A pessoa acha que é um dom, é algo que ela herda. Não. Venda é técnica, venda é treino. Quando eu aprendi isso, eu me desenvolvi muito em vendas, porque eu percebi que era uma questão de treino, é uma habilidade. E toda habilidade que você quer aprender, se você treinar, você consegue ser bom naquilo.
É como um esporte, é como, né, desenvolver um músculo, é uma musculatura nova que você tem que desenvolver. Então, basta um treino e, lógico, com a técnica certa, você desenvolve essa habilidade. Claro que, como toda habilidade, tem gente que vai ter um pouco mais de facilidade, outras não, mas é possível para todo mundo, desde que você queira treinar. É que Né? Isso nem aprender a dirigir, né, Anne? No início a gente fica com medo, vou aqui, o que tem que frear, mas daqui a pouco já está fazendo no automático, porque tudo é e treino, tudo a gente aprende, né? tudo. Imagina quando a gente aprendeu a dirigir, né, Laura? Você aprendeu a dirigir? Você dirige? Dirijo, nossa, sim, esses dias eu estava contando aqui numa live que eu aprendi, não tinha nem autoescola na época, não tinha instrutor. Eu aprendi com meu pai e com meu marido na época, mas mesmo assim eu tinha medo de subir lomba, porque eu não sabia como fazer. Um dia meu pai disse assim: vem cá que eu vou te. Vai sair daqui sabendo. E daí eu treinei ali e nunca mais eu tive medo que o carro caísse para trás, fosse para trás. Meu medo é que eu não conseguisse dominar o carro e que ele descesse. Mas claro que isso era uma fantasia da minha cabeça, né? Era um medo que eu tinha. E a mesma coisa que eu vejo assim, Anne, com as mulheres que muitas vezes querem vender e têm o medo de ouvir um não. Elas têm o medo, e agora, se aqui falar tal coisa, o que eu vou fazer? Isso, Laura, perfeito. Porque tem essa questão, né? Tá, então tem esse mito, né? Vendedor. Então, se você já se considera, você auto-intitula se você tem ou não, e aí você começa a falar não sei vender, não sei vender. Tem essa questão, né? E tem a questão mesmo do próprio receio, porque, primeiro, você já deve ter tido experiências com alguns vendedores que não foram agradáveis. E você não quer ser uma pessoa chata como aquele vendedor que te trouxe uma experiência ruim. Aquele cara chato, insistente, que fica no teu pé, que fica te empurrando coisas. Ou seja, não é esse o perfil do bom vendedor, isso é o mau vendedor. E como em qualquer atividade, a gente sempre tem os bons e os ruins, né? Então, não é essa imagem que você deve ter do vendedor, porque o vendedor, ele nada mais faz do que prestar um serviço. E ele realiza, né? Ele entrega uma solução através de um produto ou um serviço. É isso, vender é isso. É entregar uma solução através de um produto ou serviço para alguém. É comunicar. Olha, isso que você quer, eu tenho para te oferecer. É claro que tem alguns produtos que é mais fácil você adotar essa postura de ajuda, né? Como, por exemplo, vender um curso. Eu falo muito, vou te ajudar a vender mais. Então, isso natural, né? Você já adotar essa postura de estou aqui te ajudando. E uma joia, e um acessório, uma peça sua. É despertar o desejo dela. Porque toda mulher deseja estar bem vestida, se sentir bem, olhar no espelho. Então, você entregar isso. Então, quando você entende que é isso que você oferece para as mulheres, a sua postura já muda. E com a postura certa, a venda é mais natural. Porque se você já vai com a postura de, ai, com licença, eu tô aqui com colar, será que você poderia ver? Imagina, a outra pessoa já fica também assim, ai meu Deus, o quê? O que que você quer que eu veja? O que que você quer? Então tem essa questão da postura, que muitas vezes a gente tem essa imagem já de experiências anteriores de pessoas vendendo para nós e a gente já coloca, não sei vender. Ou seja, não vou fazer isso. Não vou empurrar nada para ninguém. Então, mudar essa imagem já é um primeiro passo para quem quer aprender a vender, tá? Porque Sim, muitas falas do não sei vender, eu sei que está baseado nessa premissa de eu não vou ser essa chata, eu não vou ser a insistente, eu não vou pois fazer isso que já fizeram comigo, não é? é verdade. Agora eu estou te ouvindo e estou pensando aqui. Sabe que às vezes eu recebo mensagens assim: Laura, será que eu não tenho mais idade para. Será que eu não tenho mais idade para começar a criar semi-joias? Será que eu vou conseguir? E eu digo que sim, porque eu tenho alunas de 30, 40, 50, 70, 80 anos, ou mais de 80 anos, que criam as semi-joias. E daí, Anne, idade, criam e têm sucesso, né, com as semi-joias. Daí eu te pergunto, para vender pelo WhatsApp, também tem esse problema da idade ou é para todas as mulheres? É para quem quer aprender. Esse é o único requisito. Anne, quero aprender. Laura, preciso aprender. Esse é o requisito. Se a gente ficar se limitando à idade, eu acho muito triste. Por quê? Porque tem muitas pessoas provando que idade é mais mental do que física. Físico, né? Eu vi um senhor de 93 anos que fez uma maratona
recentemente saiu um vídeo dele, como eu treino corrida, eu fico atenta, né? E um senhor de 93 anos, ok, ele levou 6 horas para fazer uma maratona, mas o cara fez aos 93 anos, melhor do que eu não teria condição de fazer nem 6 horas ainda, então tem que ter um mérito ali, foi dedicação, ou seja, em algum momento ele se preparou e fez o que precisava ser feito para chegar naquele resultado. Então, eu acho que começar do início, né, do básico. Assim como a pessoa começa a criar semijoias do básico, as técnicas básicas do início, é a mesma coisa com a venda pelo WhatsApp, não é isso? E, na realidade, até mais rápido, porque é relacionamento, né, Dani? É a maneira de se relacionar. Mesmo que você, por exemplo, conheça a pessoa fisicamente, depois você continua o relacionamento no WhatsApp, né? Perfeito, Laura. E muitas vezes esse não que você tem medo de receber é porque você vai ansiosa em querer já vender. Aí vem uma terceira, né? Um terceiro viés dessa fala. Eu não sei vender, vendas não é para mim. E de repente a pessoa está pensando assim, ai, que bom que tá vindo o WhatsApp, que daí eu vou ficar só no WhatsApp, não vou precisar aparecer. Então, não, o WhatsApp é para gerar relacionamento. E quando você está começando a sua base de clientes, é interessante que você frequente lugares, mais lugares no presencial, para iniciar esse relacionamento. E aí você dá sequência no WhatsApp. Porque chamar também ali no frio no WhatsApp alguém que faz tempo que você não fala, ou alguém que ainda não te conhece, não é o caminho mais interessante. Mas começando, né, a vender pelo WhatsApp, comece para quem já te conhece. Sabe as amigas do trabalho? A família? A minha marca, quando eu comecei, foi na mesa de jantar da minha tia. Chamei minhas tias, sorte, família grande, muita mulher. Eu tenho, eu chamei acho que 4 tias, 7 primas. Senta aí, mulherada, que eu vou mostrar para vocês, né, o que eu estou vendendo, né? Não foi exatamente assim que eu falei, mas em 2011 que foi isso, foi na mesa da sala da minha tia. Ou seja, para quem já me conhece, para quem eu tenho familiaridade, para quem que provavelmente, né, teria liberdade até de me falar se gostou ou não, né? Assim, de que não vai comprar também naquele momento. E isso é um exercício bom quando você faz com quem você já conhece, porque a pessoa vai ter liberdade de repente falar o não e você vai treinar a ouvir, porque faz parte ouvir o não. Só que o não, né, Laura, da vendas, você tem que dar uma separada, porque não é um não para você. Porque às vezes a pessoa se ofende porque ela leva para o pessoal, ela fica triste porque ela leva para o pessoal. Não, é aquele contexto, naquele momento, ela não quer investir naquela peça, ela nem pode muitas vezes comprar naquele momento. Então é pela circunstância, não é por você, não é pela tua pessoa. Né? Então já é um exercício ali também de você separar ali o não do lado pessoal para a circunstância, né? Para aquele contexto. E aí, quando você vai treinando isso, esse olhar vai amadurecendo nesse aspecto, mesmo quando você escuta um não, você transforma numa oportunidade de venda, porque aquela pessoa não pode naquele momento por algum motivo. Às vezes, e nem sempre é pelo preço, porque às vezes você fala assim, ai meu Deus, acho que achou caro, né? Você tende a achar. E aí você fica até com vergonha de falar o preço na próxima. Não. É verdade, inclusive às vezes o WhatsApp tem isso, né, Aline? Às vezes a gente está falando com a pessoa, ela para de falar, mas a vida continua. Às vezes ela estava ali, mas ela foi atender a porta, o filho pediu alguma Nossa, coisa, isso! e daí a pessoa não quer mais, né? Não, não é assim, né? Não, não pode. O vendedor ele tem que dar uma distanciada do pessoal, porque senão tudo vai ofendê-lo. A pessoa parar de falar, ele já vai entrar numa crise existencial. A pessoa falou, eu não vou poder agora, ele já acha que não sabe vender. Não, não, tem que saber, né? Ler exatamente o que está acontecendo, tá? E aí, quando você vai desenvolvendo isso, tá vendo que técnica é treino? Tudo isso é o desenvolvimento dessa habilidade. Você vai, com as ferramentas à sua disposição, como o WhatsApp, conseguindo desenvolver conversas que se tornam vendas. Por isso que é um relacionamento, que nem você falou. Porque essas mulheres que já te conhecem, você pode começar convidando elas para um grupo no WhatsApp. Você pode começar convidando elas para acompanhar o seu status no WhatsApp, que é como se fosse os Olha stories. as dicas que a Anne está dando. Então, dá aí umas dicas, Anne. Vamos lá. E isso, ó, imagina para quem você está começando, né? Por exemplo, pega alguém do trabalho, pega aí as mulheres da família. Se apresente para ela agora, né? E comunique. Ó, estamos falando em comunicação,
e relacionamento. Então, comunique para essas mulheres que você agora produz joias, que você está investindo numa nova habilidade de desenvolver suas próprias coleções de joias e que você gostaria de mostrar, apresentar para elas esse trabalho e para ter a opinião delas e convida elas a dar opinião. Em nenhum momento você está falando em vendas, em nenhum momento você está falando, olha, eu comecei a fazer e você quer comprar. Não é por aí esse caminho. Ele afasta. Ele seria ali a conduta do vendedor despreparado. O vendedor preparado, ele sabe conduzir essa conversa e ele, no primeiro momento, pede opinião para as pessoas. Estou apresentando, tá vendo a postura de servir? Estou servindo, ó, agora eu tenho essa possibilidade de atender com essas joias. O que você acha? Você usaria? O que você acha? Outras mulheres, aí você já pode até pedir indicação, porque de repente, né, naquela conversa, daí a pessoa pode falar, ai, não é muito meu estilo, já pode ser o seu primeiro não, né? Ai, meu Deus do céu, então será que eu não estou fazendo peças bonitas? Não, não é o estilo da pessoa, saiba ler o contexto. E aí você já pode perguntar, ah, mas você conhece mulheres, sabe me indicar, alguma amiga sua, não sei, lá no seu trabalho, ou em lugares que você frequenta, você entende que tem mulheres que iriam se interessar por esse modelo de peças? Será que você pode me passar o contato delas ou compartilhar o meu contato com elas? Tá vendo? É tudo uma conversa, mas é uma conversa focada em apresentar o que você está fazendo nesse momento. Né? O Sim. intuito nesse primeiro momento é pedir uma opinião, é ser uma conversa. Porque muitas vezes você se atropela na venda, porque você fala, agora tem que vender, eu tenho que vender, aí vem a ansiedade. A ansiedade é o pior inimigo do vendedor, o pior, porque aí você se atropela, começa a conduzir dessa forma que a pessoa do outro lado vai achar que você está realmente querendo empurrar algo, e isso não é legal. Né? E isso você já pode fazer pelo próprio WhatsApp, com a sua lista de contatos. Você prepara ali um pequeno catálogo, né? Algumas fotos e fala para a pessoa: posso te mandar umas fotos para saber sua opinião? Olha, E aí legal. a pessoa, olha que legal, né, Laura? Que daí se a pessoa se interessa, de repente fala: nossa, que lindo! Quanto é? Já pode até querer comprar. E essa é a melhor venda, né? A venda que não se parece venda. Isso, nossa, muito legal, Anne. E é isso mesmo. Na realidade, se a gente pensar, é o aprender do início, né? É que nem quando a pessoa acha assim, ah, eu não vou fazer semijoias, não vou criar porque eu não tenho criatividade. Não existe não ter criatividade. Eu tenho uma opinião muito própria que todo mundo é criativa. Se a gente pegar as crianças, pega lá, a Anne tem uma menina, uma filha pequena, elas pegam lá uma florzinha, viram uma pedrinha, vira uma comidinha, vira, sei eu, né, um brinquedinho. E é a mesma coisa. Daí a gente, com o passar do tempo, muitas vezes acha que, por alguma razão, a criatividade não foi estimulada e ela acha que não é mais criativa. Mas é a mesma coisa, comparando o que a Anne está falando da venda pelo WhatsApp. Começa do início. É a mesma coisa quando cria semijoias, porque tem técnica, tem método, começa do início, aprende como criar modelo, como fazer, combinar cores, como depois calcular preço de venda, como, enfim, como criar um modelo, como fazer os acabamentos perfeitos, usando técnicas de joalheria adaptadas para semijoias. Existe todo um passo a passo, mesmo para quem nunca fez, do zero. E é a mesma coisa nas vendas, né, Anne? Quem nunca vendeu, do zero começa. Né? Isso. Inclusive, eu vou fazer aqui você que está aqui na live, digita quero, para você receber o link, para você se inscrever nessa turma do Método Semijoias Sem Limites, que está com as inscrições abertas. E por que eu convidei a Anne para participar hoje aqui comigo dessa live tão especial, com tanto conteúdo de valor? Porque quem se inscrever hoje, até a meia-noite, vai ganhar uma masterclass ao vivo com a Anne sobre como vender pelo WhatsApp todos os dias. E como é que vai ser essa masterclass? É uma masterclass somente para as alunas, ao vivo, onde a Anne vai, enfim, vai te ensinar como vender pelo WhatsApp, você vai poder tirar todas as dúvidas. Pronto, Anne, já falei do meu quero aqui, então digita quero, continua. Não, é isso. Olha, tem tanta coisa, mas o que você disse em relação à criação das joias se aplica muito bem às vendas. É um passo a passo. Não dá para atropelar fases, é começar com o que tem.
é começar fazendo básico bem feito. Imagina, ó, eu recomecei a vender em março, com 6 pessoas na minha lista. Estamos em maio, eu já estou aí com cerca de 20 clientes. Muito Como que legal. isso é possível? Como que isso é possível? Fazendo um parênteses, que a Anne está numa cidade que ela não conhecia ninguém. Ela está na Isso. Serra da Mancha. Agora está chegando o friozito por lá. Mas E então, imagina, chega numa cidade estranha, não conhece ninguém. Vai, Anne, continua. ninguém, eu não tinha nem minhas tias e minhas primas agora para me ajudar a recomeçar, né? Ficaram tudo lá no interior de São Paulo. Então, realmente, precisei aqui, estou, né, cortando o mato aqui, né, para achar a minha base de clientes. E tudo começa na conversa. E eu tô já chegando né, em cerca de 20 clientes, acho que já tem até um pouquinho mais. Por quê? Porque de uma dessas 6 que eu comecei a falar, eu já pegava indicação. Pegar indicação é diferente de pedir indicação. Então, já pedia, já pegava o contato. Não só falava, você tem alguém para indicar? Tenho. E a conversa morre. Não, já pegava ali os contatos e já dava a sequência. E outra coisa que eu fiz, né? E aí eu entendo que nem todo mundo tem essa facilidade, mas eu tenho essa facilidade e usei ao meu favor, é chegar em alguns locais e pedir a oportunidade de expor o meu trabalho para mais mulheres, de uma vez só. Então, eu fiz isso na escola da minha filha e fiz isso num grupo de empreendedoras aqui da cidade. E com isso, eu já consegui ampliar a minha base de clientes. E tem um detalhe, né? Eu estou numa cidade que a cultura é bem fechada em relação a quem está chegando, né? A novas pessoas. E aí eu tenho que fazer muito mais esse exercício de tirar a ansiedade e de iniciar uma conversa e de depois vir para o WhatsApp. E foi interessante que eu tenho um exemplo de hoje de uma cliente nova daqui da cidade, a secretária da minha dermatologista, que a primeira vez que eu estive presencialmente lá, eu comuniquei que eu vendia, porque a minha dermatologista comprou. Aí eu estive na clínica dela, e aí a secretária ficou sabendo, porque eu dei um jeito de falar, né? Aquilo, você comunica, eu também, que legal. E aí eu perguntei, qual que é o estilo que você gosta? Observei o brinco dela, comentei do brinco dela, eu gosto desse estilo e tal. E aí eu não tinha nada pronta entrega do estilo dela. Até compartilhei o site da marca que eu represento, não achou. Só que eu anotei essa informação, isso foi em março, tá? E aí, agora, no começo de maio, eu estive no showroom da marca e vi 2 brincos no estilo que ela tinha tinha descrito que gostava. O que eu fiz? E é isso que a gente faz pelo WhatsApp para vender, tá, meninas? Eu usei a técnica MAC, que eu chamo, que é o motivo para abrir conversa. Eu estava lá no showroom e falei: Oi, Ângela. O nome dela é Ângela. Lembrei de você. Olha esses brincos. É do estilo que você comentou que gosta, né? Se de fato você gostou de algum deles, me fala que eu vou tirar uma foto na orelha. Olha o serviço. Uma foto na orelha para você saber, ter uma ideia melhor de como é. Então, ou seja, não é uma foto qualquer, é o cuidado, ou seja, eu tô ali para servir ela. É a postura que eu falo correta do vendedor. Não é assim, ó, tá aqui, tem esse aqui, se quiser é esse. Não é isso. Tá vendo que é um relacionamento? Então, eu mandei. Ela vai ter um primeiro contato com aquela imagem dos 2 brincos. Ângela, e aí eu não insisti mais, ou seja, eu não avancei em já pôr na orelha e falar, ai, que lindo, olha que lindo, olha não sei o quê, entendeu? Eu só falei assim, Ângela, é isso mesmo? Esse estilo, se for, e se você quiser mais fotos, me fala que eu já tiro aqui na orelha. E aí ela me retornou, Anne, tira foto desses 2 primeiros aí para mim na orelha, que eu acho que eu gostei, acho que foram os que eu mais gostei. Tirei a foto na orelha. E aí, como estava um preço muito bom, eu já falei para ela: olha, Angela, o preço está muito bom, porque eu já tinha mandado valores mais altos para ela. Então, ela já tinha o quê? Uma ancoragem que a gente chama. Ela já estava com alguns valores mais altos na cabeça. Como eu achei um valor mais baixo, aí eu já aproveitei e falei: Ângela, e olha que legal, eles estão por apenas tal valor, tal valor. E só mandei isso e a foto na orelha. E ela já me retornou, Anne, quero os 2. Eu fui entregar hoje para ela. Foi a primeira compra dessa cliente pelo WhatsApp. Vejam, eu fiz o contato presencial com ela na secretaria lá da minha dermatologista. Ela é secretária da minha dermatologista. Fiquei com o contato dela, porque daí, né, para eu ter o contato dela, eu falei, Angela, se você quiser, eu te mando o site. Não, pode anotar meu WhatsApp pessoal. Eu tô com o WhatsApp pessoal dela.
E eu já com essa informação, que é o nosso CRM, que eu ensino também para meus clientes, que é você ter a informação da sua base de clientes, eu entrei em contato com ela assim que eu tive contato com o brinco que eu sabia que era o estilo dela, e a venda que não se parece venda. Então, isso é técnica, isso é treino. E eu já consigo fazer de forma natural, né, Laura? Porque eu já estou dirigindo há muitos anos. Eu não estou aprendendo hoje, né? Olha só que show assim que tu está falando. Na realidade, quando domina as técnicas, né, as vendas são maiores, vendeu 2 peças para cliente e mais fáceis de acontecer. Então é importante, claro que a Anne, já, como ela falou, ela já está dirigindo, ela já está com muita prática. Mas tudo é treino, daqui a pouco fica no automático, né, Anne? As coisas vão Mas acontecer. é isso, mas só nesse exemplo eu quis comentar um exemplo de hoje, porque tem muita técnica só nesse exemplo. E a partir do momento que a cliente compra a primeira vez de você, e foi pelo WhatsApp, eu entreguei pessoalmente para ela, mas a venda foi toda no WhatsApp. Eu mandei as fotos no WhatsApp, ela pagou pelo WhatsApp. Então, assim, eu só fui entregar mesmo. A partir do momento que você inicia, né, esse relacionamento e entende essas técnicas, elas se tornam recorrentes. E eu já estou organizando minha base de clientes, eu estou agora na fase de eu dei uma arrancada, assim que eu digo, né, para atrair muitas mulheres. Agora eu estou organizando melhor já todas essas informações para seguir atendendo elas pelo WhatsApp. Por quê? Porque daí eu uso outras técnicas com base nas informações que eu já tenho. Porque, Claro. entendeu? Tudo é técnica. E como aquilo que eu falei, eu já estou dirigindo há mais tempo, tem sido natural, mas eu ensino para meus alunos, ó, entra no carro, coloca o cinto, ajusta o banco, agora pisa no freio, entendeu? Se o carro é automático é de um jeito, né? Se o carro é manual é de outro. E E é então, assim que a gente desenvolve essas habilidades. e o importante é até começar do início, com poucas clientes, porque daí você vai Sim, desenvolvendo como fazer, né? sim, Porque não adianta sim. ter um monte de clientes e não conseguir atender elas. Então, tudo é relacionamento, saber como fazer, né, Anne? Perfeito, Laroja. Eu que já estou com cerca de 20 clientes, preciso muito organizar isso aqui, saber a data de aniversário delas, saber preferências, para agora manter esse relacionamento com as técnicas de MAC, que eu ensino também para as alunas, para elas seguirem, né, comprando. Elas vão comprar o tempo todo? Não, só que eu vou manter um relacionamento com elas. Entendeu? Muitas vezes é só para falar, olha, lembrei de você. É só Sim, para estar inclusive, sempre ali, né, na mente dela. E é isso o verdade. WhatsApp me acontece muito. É verdade. Inclusive, numa reunião mensal com as alunas, uma das alunas, a Neide, estava no meio lá é um encontro online com todas as alunas que a gente tem, que abre a câmera quem quer, fala quem quer, enfim. E a Neide abriu, e a gente estava casualmente falando sobre vendas pelo WhatsApp. E a Neide abriu a câmera e disse assim: Nossa, eu vendi 3.500 reais para essa cliente essa semana e ela está me pedindo mais agora aqui durante a nossa reunião mensal. E eu fiquei muito feliz, porque não é só a Neide, eu tenho visto várias alunas que estão aplicando o método que a Anne ensina, que ela vai ensinar na Masterclass para as alunas, e já estão tendo resultado. Ah, Laura, é um método difícil. Não, é simples, é prático, né, Anne, para já sair tendo resultado. Isso, é fazer o básico bem feito, é usar o que você já tem e é alinhar a sua comunicação. É alinhar, tá vendo? É o jeito que você fala. Ao invés de você falar assim, olha, tem esse brinco aqui, você gostou, é tanto, quer comprar. Não, você começa a conversa de uma forma diferente. Você, sabe, primeiro cria o clima, depois você vem trazendo mais elementos e aumentando a percepção de valor. Aí, na hora que você vê que tem espaço, você desenvolve esse olhar, inclusive no WhatsApp, para entender. Agora dá, você coloca mais uma informação para conduzir ela até o fechamento. Porque muitas até conseguem chegar até a parte de, nossa, amei, eu quero. E aí não sabe como cobrar, tem vergonha. Então, tem técnica para tudo. Tem técnica para tudo isso, para todas essas etapas, né? Então, assim, o pré-requisito para aprender a vender é querer treinar, é querer desenvolver essa habilidade. E daí, Querendo, é possível. Porque você falou da Neide, né, Laura? E a Neide, eu lembro que acho que foi em março, ela tinha vendido mais de 8.000 reais. A Neide, que é professora, né, e usando só o WhatsApp. E ela tem muito contato no presencial também com as clientes, mas ela gera muito relacionamento no WhatsApp. E tem uma outra aluna sua também, que hoje é a minha aluna, que é a Edna, que essa já vendeu mais de 10.000 reais também no mês,
né? Usando as técnicas, né? Aplicando. E tem muitos outros exemplos, né? Dessas alunas, para que a gente poderia falar aqui e compartilhar. Isso é muito legal, né? Porque, né, Anne, mesmo a pessoa, ai, nunca não sei vender, não existe não saber vender, você aprende. Assim como aprende a criar semijoias, assim como aprende a dirigir. Então, tudo a gente aprende, né? É só Sim. ter alguém que te guie da maneira correta. Por quê? Porque a gente pode aprender sozinha? Pode, mas vai demorar muito tempo, vai errar, vai, né? Acaba Sim. desistindo. E assim, se tem alguém que nem a Anne, que vende pelo WhatsApp, que tem essa prática, que há mais de 12 anos vendia semijoias pelo WhatsApp, tendo muito sucesso, vem para cá, para o Sul, tem um novo desafio, começa de novo, né, a vender, mas não só a vender, ela ensina tudo que ela aprendeu nesses 12 anos, né, tendo Sim. sucesso de venda pelo WhatsApp, ela está aplicando agora de novo, ela volta a aplicar para ela mesma, não só ensinando as alunas que já estão tendo resultados incríveis, né? É Então, isso, isso Laura. é muito legal. E daí não é porque é a Anne, não é porque é a Anne que vem pelo WhatsApp, não é a Laura que faz as semijoias. Qualquer mulher começando do zero pode aprender a criar semijoias exclusivas com pedras naturais e pode aprender a vender pelo WhatsApp todos os dias. É isso, Anne? É isso, eu amo pedras naturais, gente, amo. Vocês achando o público certo, mantendo o relacionamento, é um público muito fiel. Porque a mulher que gosta de uma pedra natural, ela compra conjuntos daquela pedra. E ela gosta de variar as pedras. E ela começa a entender os benefícios das pedras, né? O que cada pedra significa. As minhas clientes, né, da época da minha marca, que tinha como carro-chefe as pedras naturais, elas me pediam peças assim já específicas. Anne, eu quero a pedra tal, o que você tem de colar, pulseira, brinco, já montava o conjunto. Elas tinham coleções. Coleções. Por quê? As pedras naturais também, vocês que criam, têm esse diferencial, são únicas. Mesmo eu que vendi assim, né, um acabamento mais linha de produção das peças, nunca um tom de verde da esmeralda, o verde dessa esmeralda era igual ao outro. Tanto que às vezes tinha cliente minha que falava assim: fotografa todos os anéis esmeralda que você tem, porque ela escolhia pelo aquele tom do verde esmeralda, né? Porque tinha diferença. Umas gostavam do esmeralda mais escuro, a outras do esmeralda mais clarinho. Então, esse diferencial, saber comunicar ele e encontrando e formando a tua base de clientes é só manter o relacionamento. É só manter o relacionamento. E conforme você for crescendo, se quiser dar o próximo passo, abrir uma loja, ter um site, você vai estar muito mais preparado e com a sua empresa mais lucrativa. Porque tem gente que já quer começar grande, só que ainda não entendeu o jogo das vendas, e aí se frustra porque perde dinheiro, gasta muita energia. Então, assim, dá para começar com o que você tem hoje. Eu defendo muito isso, é o que eu estou fazendo de novo, é o que eu fiz lá atrás, e eu acho que é um caminho aí muito lucrativo e virtuoso para todos. Com certeza, e muito show, Anne, muito legal. Inclusive, você Pessoal, a gente não vai responder perguntas agora na live, porque nós já estamos com mais de 40 minutos. Então, depois que ela ficar salva, você, no Instagram, as perguntas desaparecem. Daí vai lá e faz a pergunta de novo nos comentários da live. E você que está no YouTube, a gente consegue ler os comentários, mas também não consigo responder os comentários, ele só deixa visualizar. Então, vai lá e comenta de novo, que daí eu e a Anne vamos ter o maior prazer de responder. Tá? Com certeza. Mas, Anne, o que aula, né? Quanto conteúdo. Eu estou ansiosa para a masterclass que a Anne vai fazer para as alunas do Método Semijoias Sem Limites, porque hoje eu está com as inscrições abertas, o Método Semijoias Sem Limites, e o bônus, se você se inscrever até hoje à meia-noite, você vai ganhar essa masterclass de como vender o WhatsApp todos os dias. Como vender semijoias pelo WhatsApp todos os dias. E vai ser uma masterclass ao vivo com a Anne, que ela vai ensinar como você vai vender e vai tirar todas as dúvidas. Então, já digita quero aqui nos comentários, que você já vai receber o link para você entrar nessa turma do Método Semijoias Sem Limites, para você fazer a sua inscrição e aproveitar esse bônus que é somente hoje até a meia-noite. Nossa, Anne, que legal! Olha, muito feliz, assim, eu não sei se queres falar mais alguma coisa antes da gente encerrar.
Ô, Laura, você percebe assim, eu acho que é a nossa quarta live juntas, mas sempre é diferente. O tema segue o mesmo, mas sempre tem novas vivências, né? E eu amo trazer isso. Com certeza vai ser uma masterclass assim que eu vou estar. Agora que eu estou no campo de batalha de novo, eu acho ainda mais rico, porque eu estou junto com todas vocês, e aí é mais gostoso falar, realmente, eu testei isso agora, eu fiz, como é que foi o Dia das Mães, e aí, e qual que é a dificuldade, porque tudo vai mudando tão rápido, e eu tô sentindo já na live, assim, que a gente conversa, mas é sempre uma live diferente, porque eu já tenho mais coisa para trazer aqui, compartilhar contigo, né? E eu vejo pelas suas alunas, as alunas da Laura que eu conheci através da Laura e me conheceram também através da Laura, e hoje são minhas alunas, são apaixonadas pela Laura, apaixonadas, porque elas são muito gratas por terem aprendido esse ofício, né? Esse é um ofício milenar de desenvolver joias, né? E elas ficam tão gratas porque elas também achavam que não saberiam fazer uma peça, criar, e de repente estão lá com as suas próprias coleções. Eu tenho uma aluna agora que veio do seu curso, a Daisy, que ela fala assim para mim, ô Anne, mas eu nem comecei a vender e já estou vendendo. Falei, como assim, Daisy? Não, porque lá no meu trabalho descobriram o que eu estou fazendo e já estão me encomendando. Então eu já vendo antes de fazer. Eu falei, Daisy, que legal, aproveita isso, porque ela consegue fazer personalizado, né, para as mulheres. A Daisy é de São Paulo, capital, então ela está assim, muito grata por estar conseguindo fazer e também surpresa, porque mal abriu a boca, né, e já está vendendo, e ela veio para aprimorar essas técnicas. E lembrando que você, ao aprimorar suas técnicas de vendas, que eu gosto de compartilhar com as minhas alunas, com as alunas da Laura, você replica ela em qualquer outro canal de vendas, não é exclusivo só do WhatsApp. Você desenvolve isso no presencial, você aplica essas técnicas também ali no direct do Instagram, em feiras, eventos, enfim, pode usar em todos os canais de vendas. E quando você for investir, tanto no Instagram ou qualquer outra rede social, na sua loja própria, o WhatsApp vai ser um plus a mais. Você dominando essa ferramenta, ela vai te ajudar em todas as outras. Ela não compete, ela só complementa. Então, por isso que eu gosto muito, né, de falar dessa ferramenta, de ensinar usando ela, porque são técnicas replicáveis em qualquer canal de venda e já é uma ferramenta que você, dominando as técnicas ali, vem a somar em qualquer outro canal de vendas que você escolha, né, direcionar ali também a sua atenção. E quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, Laura. Sempre são conversas muito boas. Adoro estar aqui, estou animada e ir para a próxima Masterclass. Que Então, legal. muito obrigada. Muito obrigada pela tua generosidade. Anne, fala aqui o teu Instagram para o pessoal que quer te seguir. Ah, quem quiser me seguir, seja bem-vinda lá no meu perfil, @souAnneRodrigues. Sou de S-O-U, né? Sou, o verbo, né? Ser ali, sou Anne Rodrigues, com Z no final. Eu não sei se dá para escrever aqui em algum lugar, no bate-papo, não sei. Ah lá, Ali, colocou. Anne com dois N's, sou Anne Rodrigues, tá? O Isso. arroba está aqui na tela. Ai, Anne, que legal, olha, muito feliz, muito obrigada pela tua generosidade aqui de dispor o teu tempo aqui para a gente fazer essa live. Mas eu vejo assim como o teu trabalho tem feito diferença na venda das minhas alunas, né? Claro que dentro do método CMJ Sem Limites tem lá o módulo de vendas, várias maneiras que elas podem vender, mas essa masterclass sobre vendas pelo WhatsApp, meu Deus, ela muda o jogo, né? Então, ela muda o jogo e facilita muito na hora de vender, porque fica simples, na hora que você entende que é uma técnica, mas é uma maneira de que você vai aprendendo até finalizar a venda. É simples assim, parece simples, né? Mas é. Isso mesmo. Você me fez lembrar que a Neide, na primeira Masterclass que ela assistiu, ela aplicou um insight da Masterclass e vendeu mais de R$ 1.000, eu lembro. Que ela comentou depois, em seguida. Né? E aí isso animou ela de vir para o curso e aí aprofundar nas técnicas. E ela falou, nossa, com uma eu já tive esse resultado. Acho que foi até mais de R$ 1.000, uns 2.000, que era de uma feira que ela ia. E é algo que vem a complementar, né, com o teu trabalho aí, o das suas alunas, para quem quiser dar esse passo a mais. E sejam bem-vindas lá no meu perfil também para acompanhar, né, dicas, conteúdos e tirar dúvidas também, que a gente não conseguiu aqui tirar dúvidas, mas estou lá à disposição. Tá, beleza. Anne, fica aqui que agora eu vou falar de novo do Quero e vou falar da live de amanhã.
Quero te agradecer muito, muita gratidão por tanto conhecimento, tantas coisas boas que tu traz para minhas alunas, que elas podem realmente ter muito resultado na hora, não só de criou os modelos, mas já para vender, já sair faturando, por que não? Mesmo quem faz por hobby, por terapia, por que não ganhar um dinheiro? E quem quer Isso. fazer por renda mesmo, renda essa, renda principal, renda adicional, meu Deus, dá para ganhar dinheiro com as semijoias. Independente se você vai trabalhar com um valor mais acessível ou um valor mais alto. Tem público para todos os tipos de semijoias. Bom, então, agora a gente está chegando no final da live. Eu vou novamente te convidar para digitar quero aqui na live e você já vai receber o link pelo seu direct para você se inscrever nessa turma do Método Semijoias Sem Limites. E por que é importante? Se você se inscrever hoje, você vai receber como bônus a Masterclass da Anne, que ela vai fazer ao vivo com as alunas, de como vender semijoias pelo WhatsApp todos os dias. Vai tirar dúvidas, enfim, eu já estou esperando para participar também da Masterclass. Bom, então, Anne, muita gratidão. E vou te convidar, você que está aqui, que amanhã, às 20 horas, a gente vai ter uma live com entrevista com uma aluna. Mas é uma aluna muito legal, é a Lari. A marca dela é Eva Joias Naturais. E ela é uma poderosa, uma aluna, que ela fez uma coleção inteira de 21 peças em 3 dias. E amanhã ela vai contar isso para nós, começando do zero. Então, já anota aí para você não perder a live de amanhã, que vai ser às 20 horas. Então, um beijo bem grande, você que está aqui, um beijo bem grande, Anne. E Obrigada, Laura. produzir e vender semijoias. Vamos lá. Isso vai ser Masterclass, ó, mão na massa, prática, para quem quiser já sair vendendo. Bom, beijo, Anne. Gratidão. Beijo, Laura. Até mais, meninas. Até. Tchau.